Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu vou sempre falar assim da rede das escolas da cidadania para a Escola da Cidadania Santo Dias, que é a nossa, que fica lá no Jardim Ângela. Então, nós vamos transitar entre a rede e a específica nossa, para ficar claro. Se tiver depois alguma dúvida, na hora das perguntas, a gente vai respondendo, tá bom? Então, na última reunião da rede das escolas de cidadania de São Paulo, nós contamos com a presença do Valdemar Rossi, do Plínio de Arruda Sampaio e de umas pessoas especializadas no plebiscito da reforma política. Então, nesse dia, o Valdemar Rossi, que também dá um nome para a Escola de Cidadania de Belém, ele trouxe essa carta aqui, que é uma síntese do papel das escolas de cidadania em São Paulo e Brasil. Eu vou chamar o Gabriel aqui para me ajudar na leitura. O Gabriel também é da Escola de Cidadania Santo Dias. Então, nós vamos fazer uma leitura na íntegra, que a carta é pequena e é riquíssima em dado histórico. Valdemar Rossi é um militante político, social, desde a época da ditadura, né? Forjado na luta. Então, ele escreve aqui, se o Gabriel puder me ajudar. O Gabriel é do CIEJA da região. O CIEJA tem uma proposta bem democrática, onde muitos dos professores do CIEJA estão conosco dentro da Escola de Cidadania. Eu penso que, se todas as entidades abrissem para os seus profissionais participarem conosco numa formação política de base, nosso país seria bem diferente, né? Então, escreve aqui o Valdemar Rossi. Cadê o... Isso. Teste. Vamos lá, Gabriel? Então, o Valdemar Rossi inicia: Escolas de Cidadania e Justiça ou Fé e Política em São Paulo. Por que ele dá todo esse nome? Porque algumas é Escola da Cidadania, outras é Escola de Fé e Política, vinculada a uma igreja. Então, ele procurou colocar todos os nomes aí. Depois dos áureos tempos das comunidades de base e das pastorais sociais de caráter transformador, muito pouca coisa se tem feito no sentido da formação para a ação em nossa cidade. A formação de homens e mulheres, a que nos referimos na introdução do texto, é aquela que leva as pessoas a conhecer a realidade, refletir sobre os problemas que afetam a vida do povo, procurando conhecer suas causas estruturais, não se satisfazendo apenas com os aspectos conjunturais, contribuindo para a aquisição do conhecimento de experiências históricas, estimulando a ação individual e coletiva, visando a superação dos problemas, agindo sobre suas causas, nas dimensões do político, econômico, social e ideológico, buscando a transformação das pessoas, das práticas e das estruturas. Essa formação libertadora que contribuiu para que muitos e muitas assumissem seu espaço político era necessariamente desenvolvida pedagogicamente para que os participantes descobrissem seus potenciais de intervenção, favorecessem sua inserção nas lutas do povo como protagonistas das mudanças e não apenas como cumpridores de tarefas. Era indispensável que os formandos não fossem e não se sentissem doutrinados. Visava-se despertar o senso crítico das pessoas, favorecendo seu discernimento e livre engajamento. O resultado daqueles trabalhos miúdos, de formiguinhas, de organização de pequenos grupos pensantes e atuante, foi a explosão do movimento social em plena ditadura militar, que fortaleceu a resistência popular, contribuindo tanto para o surgimento de novos partidos políticos, a recuperação de sindicatos com a derrota do peleguismo intervencionista e a criação das centrais sindicais. Porém, a ânsia pela chegada ao poder a qualquer preço e de controle ideológico dos seus comandados gerou verdadeira degringolada daquele processo de educação popular democrática. Muito do que se fez e se faz tem sido no sentido mais de doutrinar do que de desenvolver o senso crítico e a capacitação para a ação coletiva. Muito dessa formação tem sido para o discurso mais teórico que prático, discurso quase sempre desencarnado da realidade social do povo. Felizmente, muitas sementes não se contaminaram
conseguindo resistir à manipulação e aos avanços vorazes do poder capitalista. É preciso saber que, durante o processo de manipulação, inúmeras experiências no campo da formação consciente foram desenvolvidas por todo o país, especialmente naqueles duros tempos, não deixando a peteca cair, à espera do momento propício para dar seu salto qualitativo. Recentemente, a insatisfação das novas gerações, ante tanta sacanagem, corrupção, descaso com as enormes carências do povo trabalhador e a mudança de postura das direções dos movimentos sociais, construídos ao longo dos anos de chumbo, favoreceram o surgimento de inúmeras novas experiências e aglutinação de cidadãos e cidadãs comprometidos com as lutas pela justiça social. Neste sentido, o surgimento da primeira escola de política e cidadania foi como que a luz que faltava no fundo do túnel. Seu efeito, embora ainda lento, vai sendo como o do dominó, em cadeia, estimulando a formação de outras escolas, processo que tende a se expandir por bons tempos. O que nos chama a atenção é que seus promotores têm tido a feliz preocupação de não dar passos maiores que as pernas, sem, porém, deixar de ousar e ousar sempre, praticando, acertando e errando, revisando, corrigindo, partilhando conhecimentos e avançando. Entendemos que o surgimento e expansão das escolas se dão num momento não apenas conjuntural. Estamos em época de mudanças históricas, com o fim de modelos que já deram frutos, muitos deles bons, outros nem tanto. Tanto o sistema capitalista industrial, surgido nos últimos 250 anos, quanto o sistema político vigente já estão ruindo no mundo todo. Revelam pela contradição das suas pregações com suas práticas que já não conseguem manter o velho discurso ilusório de que seriam capazes de fazer funcionar a democracia plena e a elevação do padrão de vida de toda a humanidade. Se Marx deu sua indispensável contribuição para se entender a exploração do capitalismo e a importância de se avançar rumo a uma sociedade socialista, de fato democrática, o modelo de organização política de esquerda que dali surgiu e que enorme contribuição deu aos processos revolucionários do século XX, também revelou sua incapacidade para aglutinar todos os movimentos de esquerda e juntos elaborar e praticar um projeto alternativo de sociedade. Dentro deles está também o germe das lutas intestinas pelo controle do processo revolucionário. Dentro desse contexto, surgem as escolas simultaneamente com o despertar das novas gerações e seus protestos, almejando ocupar os espaços a que têm direito. Na Igreja Católica, a grande surpresa da eleição do Papa Francisco, um latino-americano, com larga prática pastoral junto ao povo carente, povo descartável pelo sistema, segundo suas palavras, e que ousa também propor e promover reformas de fundo nas arcaicas estruturas da Igreja Católica, assim como estimulando aos cristãos a não permitir que lhes roubem a alegria de levar a boa nova a todos os lugares. Os cristãos precisam ser revolucionários, dizia ele no Brasil. As nossas escolas de cidadania e fé e política, pela sua oportuna atualidade, no contexto de expectativas de novos dias, têm a oportunidade de desenvolver a compreensão desses novos tempos e seus desafios. Assim, elas vêm dando oportuna contribuição aos seus alunos na iniciação ou avanço da prática política. Porém, é necessário que avance sempre, trazendo para as suas escolas de reflexão o entendimento de que grandes atos revolucionários nascem de pequenos núcleos, mas avançam à medida das experiências e a determinação de criar e recriar o novo da organização coletiva do povo. Seus formandos precisam entender que não perderam a capacidade criativa que Deus deu a todos, indistintamente, e que o Espírito Santo sopra seu discernimento sobre todos de boa vontade, cristãos ou não. É também de suma importância compreender que quem tem muita pressa come cru e queima a boca. Por outro lado, assim, com um canoeiro que rema contra a correnteza, não pode jamais parar de remar. Caso contrário, a força das águas correntes faz-no retroceder.
Assim também é preciso atuar sempre controlando suas forças para que não se exaurem antes da hora. Valdemar Rossi. Isso. Então, nós procuramos elencar aqui as escolas que já estão em funcionamento em São Paulo. Essa Escola de Fé e Política de Cidadania de São José dos Campos, ela tem mais já de 10 anos e está dentro da estrutura da rede das escolas da cidadania de São Paulo. Em seguida, vem lá da Zona Leste, a Pedro Yamaguchi. E a terceira aqui é a nossa Escola de Cidadania da Zona Sul de São Paulo, Santo Dias. E daí, aos poucos, vieram surgindo essas outras que já estão em Itaquera, né? Então, nós já somos 11 em São Paulo. Cada uma funciona segundo a sua própria especificidade. Uma se reúne uma vez por semana, outras a cada 15 dias, outra de segunda, outra de terça. Então, todas têm um planejamento, né? Dentro do planejamento, procura-se estudar, por exemplo, orçamento participativo, o plano de metas, né? Esse semestre nós estamos estudando de olho vivo no dinheiro público com a CGU, né? Veio a reforma tributária, o plebiscito da reforma política. Então, toda segunda-feira, das 7 às 10 da noite, nós estamos lá centrados, lá na Luiz Baldinato, número 9, bem no miolo do Jardim Ângela, onde a gente para discutir essas questões. O interessante é que, da turma, já estão saindo pessoas para os conselhos de direito, que é um dos grandes objetivos nossos, que as pessoas saiam dali para entrar dentro dos conselhos. Oxalá saiam futuros deputados, vereadores, né, dessas escolas de base. Aqui tem pessoas da pastoral operária, como tem gente fazendo mestrado, né? O objetivo nosso é estar todos juntos. Cada final de semestre é feito um trabalho, em grupo, até 4 pessoas. Na apresentação do trabalho, a Unifesp, com 75% de presença, ela entra com certificado. Então, a nossa escola, a da Zona Leste, a de Belém e outras escolas, recebe o certificado da Universidade Federal de São Paulo, né? Isso estimula bastante a participação de muitos professores até que já passaram conosco. Nós estamos indo, esse semestre, para o 2º ano. A escola da Zona Leste está na nossa frente, pelo menos um semestre a mais, né? Então, é interessante que, dentro da estrutura da rede das escolas de cidadania de São Paulo, uma escola acaba colaborando com as outras. Então, como a gente está com 2 anos entre erros e acertos, dentro da rede das escolas, a gente pontua o que está dando certo, o que não está dando certo, porque nós funcionamos sem dinheiro nenhum. Todos nós somos voluntários. A professora Estela Graciano foi uma das primeiras que veio na abertura do seminário nosso, quando abriu a escola lá na região do Jardim Ângela. Não tivemos dinheiro para pagar nada, né? E continuamos sem. Então, esse é um dos problemas, porque as pessoas da comissão executiva que pensa a escola e faz com que a escola funcione, também tem que se virar no seu ganha-pão. Então, no dia a dia, nós começamos com 11 pessoas na comissão executiva, estamos com 3. Só para vocês terem ideia, assim. E por que ainda a gente... Porque nós acreditamos na formação política de base. Eu sou da Escola de Governo de 2007, e, na nossa formatura, o professor Fábio, ele disse assim, que uma das avaliações que ele faz da escola, a escola de Governo de São Paulo, foi que, nesses 17 anos, ele tinha se preocupado em formar gestores públicos, quando ele deveria ter se preocupado em formar a base da sociedade para uma transformação real, política, daí vem social. Aí entra as escolas de cidadania, porque várias escolas dizem assim, a igreja não forma mais, os partidos não estão formando mais. Há uma lacuna muito grande de formação política para o nosso povo. Então, é onde entra as escolas de cidadania. Tá bom? Eu não vou me alongar, depois vai ter tempo para a plenária e a gente vai conversando melhor. Tá bom? Obrigada, pessoal. Obrigada.
Obrigada, Jonas. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer imenso estar aqui, parabenizar a iniciativa desse seminário, esse primeiro seminário de Educação e Direitos Humanos, um seminário muito importante para a gente fazer esse balanço, fortalecer a articulação das nossas iniciativas e avançar em políticas públicas que promovam, né, educação e direitos humanos. Então, como o Jonas colocou, meu nome é Denise Carreira, sou atualmente coordenadora da área de Educação da Ação Educativa, fui coordenadora da campanha nacional pelo direito à educação e relatora nacional para o direito humano à educação de uma plataforma chamada Plataforma DESCA, Direitos Humanos, Econômicos, Sociais e Culturais, que reúne 34 redes e organizações de direitos humanos no Brasil. Eu vou apresentar para vocês um pouco do nosso trabalho da ação educativa, que se relaciona muito com a fala de Celina, né? E as possibilidades que a gente tem também de se enredar mais, né, nesse trabalho que a gente desenvolve aqui. Bom, pode passar, Jonas. Então, para quem não conhece, a Ação Educativa é uma organização não governamental que está completando 20 anos. Ela nasce a partir de um coletivo de educadoras e educadores populares, né, vinculados ao movimento de educação popular dos anos 70, né, que resolveram, né, a partir de uma organização chamada CEDI, Centro Ecumênico de Documentação e Informação, constituir essa organização. Ela se constituiu, num primeiro momento, como um grupo de voluntárias e voluntários que desenvolviam experiências educativas em vários lugares do Brasil. A Ação Educativa é uma organização que atua na perspectiva dos direitos humanos e aposta muito, muito mesmo, no fortalecimento de políticas públicas, né, que garantam direitos. Aposta muito no trabalho em rede, nas articulações. Oi? Ah, está ok, está ok. Então, acho que... Deixa eu ver. Acho que eu vou deixar assim. Então, a Ação Educativa aposta muito no trabalho em rede, trabalho em articulação, acredita muito nisso, né? Que a gente só consegue, de fato, avançar, transformar na medida em que a gente se articula, fortalece o trabalho em rede com movimentos e organizações da sociedade civil, né? Como eu disse, a Ação Educativa integra a plataforma DESCA, de Direitos Humanos, a Rede JustDH, que reúne operadores da justiça, né, na perspectiva dos direitos humanos, e outras redes, a BONG, várias redes aí de sociedade civil. Bom, então, só rapidamente, porque eu sei que vocês abordaram bastante essa discussão sobre concepção de direitos humanos, a nossa concepção de direitos humanos é a que entende direitos humanos como um processo de luta histórica, que os seres humanos desenvolvem para acessar os bens materiais e imateriais necessários para a dignidade de todas e todos. Essa é uma definição que a gente traz de um autor chamado Joaquim Herrera Flores, né? Ou seja, entendendo os direitos humanos como processo, né? Os direitos humanos, como nós sabemos, eles estão previstos, né, nas normas internacionais, como fruto dessa luta política, nas normas internacionais e nas legislações nacionais, mas não estão dados e garantidos, estão sempre em disputa, né? São dinâmicos e resultam de conflitos e negociações políticas, né? Aquelas características que vocês já também discutiram aqui, da universalidade, interdependência, indivisibilidade, né? E que, sobretudo, são direitos, né, exigíveis frente ao Estado, tanto em termos jurídicos como políticos, né? Nessa relação direitos humanos e educação, a gente trabalha a educação como um direito humano, e aí a gente tem o foco, sobretudo, nas políticas educacionais garantidoras de direitos. Nós pensamos também, trabalhamos a educação em direitos humanos, que é o foco desse seminário, e que tem aí o desafio, né, sobretudo, da construção de culturas democráticas e de relações igualitárias, e os direitos humanos na educação, né? Ou seja, a abordagem dos outros direitos nos processos educativos. Todas as três estão totalmente interligadas, né? Uma alimenta a outra, né? São, na verdade, eixos, dimensões da relação educação e direitos humanos, né? Importante dizer que essas três
nós trabalhamos duas principais assim dimensões, né, também interrelacionadas, que é essa exigibilidade frente ao Estado, ou seja, essa luta política pela efetivação de direitos garantidos por meio de políticas públicas consistentes, coerentes, planejadas, com financiamento adequado, gestão democrática que enfrentem desigualdades. Então, é essa dimensão da exigibilidade. E trabalhamos também uma segunda dimensão que está relacionada à primeira, que é o cotidiano como espaço político, né? Então, essa educação em direitos humanos que propicie a construção de uma cultura democrática baseada em relações sociais igualitárias que superem o racismo, o sexismo, a homofobia, a lesbofobia e outras muitas discriminações e promova a alteridade, né? A relação, o reconhecimento do outro, né? Como sujeito. Né? Então, isso a gente entende o cotidiano, as relações cotidianas, como relações muito importantes na construção dessa cultura de direitos humanos. Então, isso quer dizer que nós entendemos que é importante associar a luta pela exigibilidade frente a esse Estado, por políticas públicas, com também o fortalecimento dos sujeitos de transformação no seu cotidiano de relações. Então, essas coisas estão todas relacionadas. E que estão na base do que eu vou falar da seguida, que é a educação popular. A educação popular ela sempre relacionou essas dimensões, né? Então, o nosso trabalho ele se relaciona, ele costura muito, aborda muito essa relação potente e conflitiva entre a educação popular e a educação formal, não entendida como uma relação como caixinhas, né, como o Jonas colocou, mas como campos que se interrelacionam, né, com muitas, né, costuras, tensões, e que essas tensões são conflitivas, são criativas, têm potência, né? Nós entendemos que a educação popular ela provoca as políticas educacionais a explicitarem também a serviço de qual projeto de sociedade, de qual projeto de país a educação está. E o desafio, né, de todos aqueles que trabalham nessa relação, nesse tensionamento, é ampliar as conexões, as oportunidades de diálogo entre esses dois campos que estão tão conectados, né, interrelacionados. Aqui eu vou passar, porque aqui são princípios da educação popular, a Celina também já abordou isso, são princípios muito caros da educação popular freiriana, que eu vou passar, vai ficar disponível para vocês, né? Mas é importante dizer que nós temos muitos acúmulos, né, na nossa educação popular, nessa perspectiva, né, transformadora, muitos acúmulos brasileiros, muitos acúmulos latino-americanos, né? Muitas metodologias, muitas propostas, muitas experiências educativas, presentes em vários movimentos e organizações da sociedade civil, presentes na nossa cidade de São Paulo, né? Movimentos populares, como a gente ouviu aqui, movimentos do campo, movimento de homens e mulheres negras, o próprio movimento de mulheres, movimentos ambientalistas, movimento LGBT e muitos outros, né? Então, existe uma riqueza de experiências educativas, de formulação, de produção de conhecimento, muito importante, né, que tá no que a gente está chamando desse grande campo da educação popular transformadora, né? No caso da ação educativa, nós trabalhamos muito com metodologias participativas, entendendo que uma cultura de direitos humanos ela está profundamente enlaçada, né, com o desafio de fortalecimento da gestão democrática e da participação, né? Então, as nossas metodologias, e nós temos várias, né, construídas no diálogo com vários movimentos sociais, são metodologias que estabelecem muito essa relação da gestão democrática, da participação e da valorização das diversidades na perspectiva de enfrentamento de desigualdades, né? Entendemos também, abordamos também os direitos humanos em várias das nossas formações, metodologias e materiais, e temos uma iniciativa que se alimenta e que nutre todas elas, sempre construída em rede com várias organizações, que é o que a gente vem chamando de formação em direitos humanos, né? Nós temos, ao longo dos anos, nós trabalhamos vários cursos de formação em vários temas, né, e, sobretudo, formação em direitos humanos. Muitos dos cursos a gente trabalhou sem nenhum apoio, sem, de fato, como um esforço
do coletivo de educadores e educadoras da ação educativa em articulação com determinados movimentos sociais, né? Mas, em 2010, nós conseguimos, por meio do edital público da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, conseguimos um pequeno apoio para viabilizar algumas edições desses cursos, né? Tivemos 2 edições do curso Educação como Direito Humano. São cursos que acontecem aos sábados, né, com carga horária de 60 horas. Né? Tivemos 2 edições do curso Educação, Direitos Humanos e Relações Raciais, onde a gente aborda, né, justamente o desafio do enfrentamento do racismo, né, na relação de educação e direitos humanos. Educação, Direitos Humanos e Medidas Socioeducativas, que também realizamos. Estamos agora desenvolvendo um curso chamado Educação, Direitos Humanos e Tecnologias. Esse nós estamos desenvolvendo em parceria com a comunidade da Wikimedia aqui no Brasil. E estamos planejando, né, a realização do curso Educação, Direitos Humanos, Gênero e Sexualidade. Todos esses cursos, eles articulam, né, os acúmulos, a produção de conhecimentos desenvolvidas em movimentos e organizações sociais, nas universidades, nos outros espaços de educação formal. Nós trabalhamos com grupos de formadores que envolvem desde, no caso, por exemplo, na experiência do Relações Raciais, desde mães de santo que vieram trazer seu conhecimento como formadoras desses grupos, né, que são grupos. Quem são os participantes? A maior parte, educadores e educadoras que atuam nas redes de ensino e educadores populares. Né? Então, as pessoas que partilham seu conhecimento por meio de vivências, oficinas, palestras, trocas, são pessoas que vêm de diferentes origens, diferentes produções de conhecimento nos espaços tanto da universidade como dos movimentos populares. Né? Nós valorizamos e apostamos nessa relação e nesse tensionamento entre esses universos. Né? E eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu só ver aqui o site. Isso. Nós temos vinculado ao site da Ação Educativa, nós temos um site chamado Formação em Direitos Humanos, onde lá vocês vão poder encontrar toda a produção dos nossos cursos, as palestras, as oficinas, as propostas de plano de aula, os trabalhos das pessoas que participaram, porque a gente sempre estimula também essa produção desenvolvida pelas pessoas pela essa comunidade de pessoas que participam. Na verdade, a gente constrói sempre a partir de uma ideia de rede de trocas, né? Cada um ali tem um conhecimento que vem no curso trocar com os outros, né? Então, o conhecimento que cada um traz para essas formações são conhecimentos muito importantes para que a gente cresça nesse coletivo, né? Então, tem várias produções das pessoas que participaram dos cursos, não só como oficineiros, palestrantes, né, trazendo os seus conhecimentos, mas as pessoas que se inscreveram, né, e partilharam seus conhecimentos também no grupo. Então, esse é um site que trabalha muito com a ideia de gestão, de produção de conhecimento colaborativa, né? E aqui vocês vão encontrar, então, vários textos de referência, várias produções e todos esses materiais. Né? Sempre a perspectiva desses cursos é sair do curso com uma rede, né, de relações, né, que possam ir além do próprio curso, né, e com propostas que possam fortalecer a ação política de cada um de nós que participa dessa construção nas suas comunidades, nas suas escolas, nos seus grupos. Né? Então, eu convido vocês a conhecerem esse nosso... E, se tiverem interesse, também acompanhar essa produção, esse novo curso, né, que é Educação, Direitos Humanos e Tecnologia,
que é um curso que está justamente, né, trabalhando de forma crítica essa relação com as tecnologias na perspectiva da educação popular, na perspectiva de quem busca, né, dos movimentos que buscam a transformação das relações de poder no nosso país, né? Então, esse é o desafio desse curso, contando com a colaboração de várias pessoas, né? Por último, eu só queria aqui destacar, do ponto de vista da agenda dos desafios, né, saudar, né, a iniciativa e a importância do lançamento, né, dos Centros de Educação e Direitos Humanos, por meio dessa relação da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Secretaria Municipal de Educação, a importância disso, né, para a nossa cidade, né. Também gostaria aqui de colocar a importância de que a gente possa, na perspectiva do fomento a essas experiências, existem muitas experiências importantes, criativas, na nossa cidade, mas muito frágeis, né? Porque é isso, existe um esforço danado para viabilizar muitas dessas iniciativas realizadas por organizações e movimentos sociais, num contexto muito grande de criminalização de movimentos sociais e organizações da sociedade civil que impera no nosso país. Então, tudo é feito com muito esforço, né? E a importância de fundos públicos, né, de fomento, de apoio a processos formativos em direitos humanos na cidade, protagonizados por diferentes movimentos e organizações sociais, né? Ou seja, assim, que aposte muito no estímulo à experimentação e na sistematização desses acúmulos, né? Então, a importância de um fundo, né, por meio de editais públicos. Também aqui um ponto que se relaciona muito com as coisas que vocês abordaram aqui nesse seminário, em outros espaços, dentro do marco da educação e direitos humanos, é a importância do investimento na construção de redes de proteção, de redes intersetoriais, né, com uma perspectiva de território, né, e que estimule a fixação de profissionais de educação nas unidades educacionais. Então, a necessidade, na luta pelos direitos humanos, da gente avançar numa abordagem intersetorial e territorial dos desafios dos direitos humanos vividos nas escolas e nas comunidades. E aqui também destacar, né, o desafio da gente abordar a relação educação e direitos humanos na perspectiva do direito humano à cidade, né, articulando também, do ponto de vista concreto, os instrumentos de planejamento e os instrumentos orçamentários da cidade, entre eles o Plano Municipal de Educação e o Plano Diretor, né? Como é que a gente avança, né, nessa agenda que é o desafio transversal dos direitos humanos, superando a fragmentação, né, que está presente nas políticas públicas e apostando em ações mais intersetoriais que favoreçam esse planejamento mais articulado, onde os instrumentos, inclusive urbanísticos, dialoguem, né, e não conflitem, né, fragilizando a força da ação pública nesses territórios, né. Então, a ideia de território é muito cara também para quem aposta e constrói uma perspectiva de educação e direitos humanos. Bom, para concluir, eu só queria só pegar o material aqui. Alô? Só, obrigada. Só fazer uma divulgação. Nós lançamos, o ano passado, a ação educativa, também como fruto de um esforço de muita gente, essa publicação chamada Educação e Desigualdades na Cidade de São Paulo, que aborda os desafios da desigualdade e agenda também o desafio com relação à educação e direitos humanos na perspectiva do direito humano à cidade, né? Então, essa é uma publicação que está disponível. Nós só conseguimos imprimir uma quantidade pequena, para variar, mas o material está todo disponível no site para ser reproduzido, para ser usado das mais diversas, variadas formas, tá? E aqui nós temos também, que a gente acabou de lançar, em dezembro, esse kit de materiais chamado Educação e Relações Raciais,
apostando na participação da comunidade escolar, que é um material que tem os direitos humanos também na base da sua produção, e é um material destinado a escolas, aprofundando, né, a abordagem do desafio do racismo como uma questão de direitos humanos no mundo das escolas. Então, é um material que reúne vídeos para debater o racismo na perspectiva dos direitos humanos, reúne também um material que se chama Indicadores da Qualidade na Educação, Relações Raciais na Escola. É um material de autodiagnóstico participativo sobre como é que está o enfrentamento do racismo no cotidiano das relações e nas políticas públicas. Esse é um material que também comporta, além dos vídeos, e cartazes que estimulam também a valorização da população negra no cotidiano escolar. Nós sabemos, quando andamos nas escolas, que, do ponto de vista, inclusive, das paredes, da estética, a presença, né, da população negra, da população indígena e de muitos outros grupos não está colocada. Então, esse material também é um material para debate, um material para estimular essa discussão sobre o enfrentamento do racismo como desafio estrutural da sociedade brasileira. Então, mais uma vez, obrigada, e a gente está à disposição. Boa tarde a todos e a todas. Muita alegria de estar aqui, né, com as companheiras, né, não só das escolas e da rede de escolas de direitos humanos, mas a ação educativa de longas datas, temos caminhado em conjunto com muitas ideias e ideais que compõem, né, a nossa trajetória, muitas vezes até de 30 anos, como colocou a companheira, né, Denise, da ação educativa. Então, eu pensei para o dia de hoje, fiz esse texto aqui, que eu vou deixar a cópia, e se puderem depois divulgar, seria interessante, né, o modo como eu vi. Apesar de trabalhar na Universidade Católica, na Faculdade de Educação, eu coordeno o Núcleo de Trabalhos Comunitários da Universidade, a nível de extensão, com os universitários e universitárias, né, que fazem um caminho diferenciado dentro da universidade, compondo com as influências desses educadores que acompanharam a nossa trajetória nesse longo tempo, principalmente o professor Paulo Freire, né, que tete a tete respirou, né, olhou, contemplou e nos fez acreditar de que a vida é um sonho e que nós temos que sonhar eternamente. E é assim que a gente vê a possibilidade desse trabalho. Infelizmente, não vou contar os trabalhos que o Núcleo de Trabalhos Comunitários faz, porque pegaria muito tempo e eu gostaria só de dar uma querelazinha sobre como que a gente entende educação para os direitos humanos, né? Como é que a gente tem, ao longo do tempo, com a categoria Educação Popular em Direitos Humanos, tendo trabalhado esse objetivo, revisando e atualizando sempre as nossas utopias, principalmente reforçando os nossos compromissos com os processos de emancipação das camadas populares, com base nos direitos humanos. Para tanto, na minha avaliação, nós precisamos de 4 grandes visões que vão se aprofundando ao longo da nossa existência, quando a gente tem não uma visão parcelada, uma visão microscópica, mas uma visão da totalidade que abarca as dimensões sociopolíticas, econômicas, culturais, imbricadas no eixo como epicentro, vamos dizer, do movimento, do nosso olhar investigativo, observador, das práticas sociais, seja com criança, adolescente, mulheres, negros, explorados, todos dessa sociedade, etc., teriam que estar dentro do foco da análise da interpretação para atuar dentro de educação para os direitos humanos, educação popular. A segunda visão é uma visão holística. Não dá para que eu veja de forma microscópica e parcial
o ser humano enquanto não totalidade de ser, bio, psico, social, etc., compondo a sua identidade, a sua personalidade, a sua inteireza, a sua integralidade na ação que desenvolve para poder realmente fazer educação como direitos humanos. E no mundo contemporâneo, né, nós temos visto como o mercado, como o consumo, como a merchandising leva à parcialização do ser humano em alguns aspectos e algumas partes que, vamos dizer, trincam o grande momento dessa união que a gente gostaria de estar trabalhando eternamente com esse educando, seja ele da universidade, seja ele os meninos de rua, sejam aqueles que, infelizmente, estão na Cracolândia, não nos impede de vê-los de forma integral e totalizadora. Essa é uma condição, né, de existência que integra as ambivalências, as complexidades, o formal e o informal, o desenvolvimento orgânico, psicológico, o crescimento, o desenvolvimento que esse ser traz dentro de si, vivendo nessa sociedade. Mas não basta que eu tenha mais uma visão que vai nessa completude, dando a característica da possibilidade da interpretação dos vários saberes que se molham entre si, quer seja a interdisciplinariedade e a multidisciplinariedade, com o nosso olhar holístico também. Os conhecimentos não são parcializados, os conhecimentos são o fruto, no fundo, dos acontecimentos, dos fatos que vão transcorrendo, sistematizados e vão se transformando em teoria. Não dá para eu separar a teoria da prática, a prática da teoria, porque ambas nasceram desse nosso olhar completo, na profundidade. Quanto mais amplo, melhor, não só no horizonte, como também na verticalidade. Isso nos traz diferentes conhecimentos produzidos, retrospectivos, que nós chamamos de historicidade, da cultura miscigenada, negra, indígena, e de alguns europeus que aqui vieram, né, como colonizadores. Então, nós não somos europeus, nem somos os indígenas, nem somos os negros. Nós somos a imbricação entre essas três composições que nos fizeram alegres, dançarinos, inteligentes, competentes, independente do nível e da apropriação mercadológica do dinheiro, do mercado, da globalização, de todas essas dimensões inventivas que só servem para excluir, massacrar, alijar, com preconceitos, com homofobias, etc., etc. Então, nós temos que dar conta da antropologia, das ciências sociais, da história, da pedagogia, para que realmente a gente possa fazer um trabalho em direitos humanos e educação popular que abarque toda essa visão das ciências sociais, de modo geral, da pedagogia. E, finalmente, a visão heurística. Essa palavra aí, que escreve com H, nem no dicionário a gente não encontra. Mas nada mais é, para quem estudou nas ciências sociais, a heurística é aquela que carece, e é perene, contínua, ser um investigador em potencial. Tudo eu investigo, eu procuro, eu busco, eu vou ao encontro desse conhecimento para que, realmente, quanto mais conhecer, mais eu vou ter essas 4 visões, compondo o meu quadro de análise, de interpretação investigativa, seja da territorialidade, seja da natureza humana, seja das condições históricas produzidas nessa realidade, enfim, aquelas que circunscrevem a nossa prática efetiva, seja como professor da rede, seja como um médico no hospital, seja como educador na sala de aula da universidade ou da pré-escola, etc., sejamos sempre
investigadores, sem contentamento daquilo que a gente sai quando a gente realiza realmente um sonho da criança, né, que vai se transformando, fazendo perguntas ou respondendo a questão, não como cópia, mas ele escreveu uma bolinha com uma perninha, ele já é autoral, desculpe, ele sabe escrever o A. Então, mesmo que ele não saiba que é o A, mas ele sabe que a bolinha com o rabinho tem sentido e tem significado. Então, é entender em profundidade aquele serzinho humano, ou aquele da universidade e tal, nas suas coerências e incoerências, nas suas perplexidades ou não, para fazer esse tipo, né, de trabalho que nós queremos de educação popular em direitos humanos. Educação popular, ela surge, no fundo, como uma alternativa, uma alteridade, né, do projeto político-pedagógico para elaborar diferentes projetos que lançam-se sobre a marginalização, sobre a exclusão, sobre o empobrecimento, sobre ângulos, e ela vai ao encontro dessa nova possibilidade, desse novo resgate, partindo sempre do interesse, da motivação, não daquele que vai lá para coordenar, animar, fazer a gestão, fazer a religiosidade, trabalhar no cinema, não. Vamos ter uma escuta infinita, escutando, elaborando, etc., a partir daquele grupo, porque, no fundo, né, as codificações, os confrontos, o histórico impregnado dentro de cada camada que vai participar da educação popular, na América Latina, na África, principalmente nesses países profundamente explorados, como foi esses dois continentes que nós estamos falando. Isso se chama reflexão, porque é uma ação que é refletida, como se fosse no espelho, nas suas diferentes dimensões, para que eu entenda que esse privilégio é um verdadeiro universo temático. E eu tenho que fazer um discernimento, enquanto educador popular de direitos humanos, sobre as suas nuances, sobre a sua cor, sobre o seu cheiro, sobre a sua dimensão de andar, de falar, de conter, de resmungar, de falar palavrão, etc. Tudo isso precisa ser compreendido numa extensão muito ampla por nós todos. Mesmo em codificações e decodificações, por exemplo, no impacto de crises, né, que se chamam, por exemplo, rolezinho, que é uma crise. Valha-me Deus! Por que uns a classe tem possibilidades de ir ao cinema, ao teatro e assistir aqueles grandes eventos do canto, daquelas cantoras que eles amam, adoram, os nacionais e internacionais, e o menino, a menina da periferia, não tem a possibilidade da cultura popular ser expressa? Seja ela muito diferenciada e diferenciadora daquela cultura dominante que está nas novelas do dia, na fala da rádio, da televisão, de todos os meios de comunicação. Por quê? Me perguntaram, mas eles fazem um batuque lá, porque não é no seu ouvido. A CBN falou para mim, né? Lá que eles tocam dentro de imensos sons e que ninguém dorme. E eu perguntei, mas por que não tem, com tantos parques dessa cidade, começando pelo Parque do Ibirapuera, do Tietê, do Santana, por quê? Da aclimação, por que não cedem lugar? Coloca polícia, coloca guarda. Guarda não é polícia, deveria guardar, nem revólver deveria ter. Então, é difícil você fazer o novo. É difícil você não entrar na maré com todo aquele aparato bélico para realmente... Por que não fomos brincar de roda? Por que não nos chamaram, educadores populares em direitos humanos, para que a gente desse uma resposta diferenciada
lá dentro daquele local, educadores do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Piauí, do Amazonas, etc. Eu garanto que o resultado não teria a morte de nenhuma mulher, de nenhuma criança e de nenhum jovem. Então, está na hora de nós, educadores, assumirmos os desafios da questão. Não é que nós não gostamos da Copa, nós não gostamos dos magistrais prédios para trocar o futebol, que foi desgastado, foi muito dinheiro, que é isso que está sendo questionado. Não é contra a Copa, porque dentro de cada brasileiro tem um time de futebol que alegra. Cada vez que a gente vai num time, está completamente repleto de crianças, mulheres, homens, etc., de todas as classes sociais. São alguns momentos onde essa intergeracional entra no palco para ele gritar, para ele ver a bola ir para lá, etc. Essa é uma das características desse povo em termos de lazer. Não é isso. Então, deixe que marche, deixe que conteste. Agora, não precisa quebrar vidro, não precisa, etc. Quando eles não fizeram isso, foram enaltecidos, etc. Agora está virando esse tipo de coisa que eu não sei aonde que vai chegar. Bom, nesses níveis do terceiro mundo, né, que tem expressões de indignação, eu coloquei aí muitas fotos que vão dizendo dessas coisas que eu estou tentando explicitar na leitura que eu faço como educação popular em direitos humanos. Então, essa educação passou por muitos momentos, né, epistemológicos, educativos. Epistemologia é a construção do conhecimento. Né? Aqui as duas falaram da construção do conhecimento. E nós precisamos construí-lo não de cima para baixo, mas de baixo para cima. Não é só as universidades que fazem a epistemologia, que é esse nome complexo aí, mas somos todos nós na nossa prática do dia a dia, de forma educativa, organizada, orgânica, aqui com conscientização. Vamos pegar esse conceito. Consciência. O que diz? Consciência. Ciência, né, composta, no fundo, de um saber epistemologicamente elaborado, que já virou um ícone, que já virou uma palavra, que já virou uma dimensão, que já virou um paradigma, etc. Então, é importante que a consciência daquele grande grupo possa estar presente. E o que é a conscientização, senão a consciência construída na ação, conscientização. Então, nós todos temos esses dois ingredientes, mais apurado, menos apurado, mas ambos fazemos esse tipo. Porque, no fundo, né, é a defesa dos direitos humanos, aniquilando populações por cor, por raça. Haja visto, por exemplo, que 50 anos atrás havia, né, a Lei da Segurança Nacional. Eu levei nas minhas classes lá da PUC, ninguém sabia, quarto ano, o que era a Lei de Segurança Nacional. E quando o tribunal foi feito lá no Tuca, histórico Tuca, né, que é aquele teatro da Universidade Católica, que foi invadido com cavalos, com bombas, etc., machucando todo mundo, e nos levou, eu era estudante, nos levou lá para o doicode, etc. Então, essa lei precisa ser conhecida. Já tem um vídeo que saiu. Quando eles viram o depoimento do homem do campo, das mulheres, dos aviltados, etc., etc., eles ficaram pasmados. Mas isso acontecia, e aí vinha a cena dos cavalos, vinha a cena dos carros, dos caminhões, dos brucutus, etc. Mas isso aconteceu assim com um cara de surpresa. Por mais que estudar, não é ler o texto e fazer o texto voltar. Talvez eles tenham até lido Lei de Segurança Nacional, mas é uma lei. É uma lei. Não atinaram do que era, que nem o caboclo fala, vê por dentro e vê por fora.
as coisas, os conceitos, as concepções, os paradigmas, os princípios. Mas isso não é ensinado na escola, infelizmente. Você vai lendo e vai respondendo a pergunta que a professora fez. E assim nós vamos caminhando, mas a educação popular não parte desse princípio. Nem as campanhas de alfabetização de jovens adultos, nem os movimentos, nem os sindicatos são arrojados, combativos. As comunidades eclesiais de base, que estão fracolas também nesses últimos tempos, foram base que nos mostraram como que faz o conhecimento, que ele vem de baixo para cima, e essa religiosidade, essa leitura crítica, seja da Bíblia, do catecismo, da realidade social, política, econômica, vai fazendo com que a gente vá discernindo o que é o direito e como é que ele está sendo violado na nossa sociedade. Seja de criança, adolescente, mulheres, latino-americanos, esse grupo que está chegando agora de vários destinos, como África, como a questão dos bolivianos. Professores com os quais eu trabalho no Parfor falam que os bolivianos falam outra língua e que a maioria das crianças não entendem. Então, eles começam a sofrer. Como que ele fala? Quá, 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 quá. Então, bullying ali e deixam de lado. Mas também não explicaram para os professores, com curso de castelhano, etc., como fazer para acolher essa criança. Como foi o caso de tirar da APAE as crianças e os adolescentes com as síndromes das mais variadas e colocaram na escola regular. Tanto ficou abandonado o menino ou a menina deficiente, quanto o professor boquiaberto, o que fazer com ele? Eu estou errada ou estou falando algum absurdo? Então, gente, é isso, e isso é falta de direito. Porque direito do professor de estar formado para poder recorrer a essa questão. Por outro lado, há princípios que essa concepção de educação, principalmente o nosso querido educador Paulo Freire, trouxe ele, Oscar Jara, o Carlos Munhoz, é uma fiera de pessoas que a gente poderia citar, mas o tempo é muito pequeno, para que a gente realmente saiba que essa prática educativa, ela surge dessa realidade concreta e vai se alinhavando e se transformando no que a gente chama de praxis, que já é uma certa teoria que eu vou lidando com ela. Prática é o dia a dia e praxis já é a consolidação em princípios, pressupostos, que a gente vai reinventando essa realidade. Mas precisa essa educação ter uma defesa, a defesa da liberdade. Por isso que a pedagogia libertária, a pedagogia da libertação, porque era uma ação que libertava as pessoas das suas amarras. E assim sucessivamente, sem preconceito, com uma vida profundamente democrática, dialógica, com parâmetros dos descobrimentos das coisas, dos planejamentos comunitários e participativos. Essa ação não se reduz ao planejamento feito no isolamento, feito apenas individualmente, mas ele é feito de forma partilhada, concreta, porque ele traz, no fundo, o significado de que a realidade, essa totalidade concreta, para ser transformada, precisa de uma estruturação mínima de conhecimentos para poder romper essas ideias, como as 4 categorias que a gente elaborou no começo. Esses educadores populares são chamados de militantes. Eles pautam a sua prática da vida para romper e construir inúmeros conhecimentos de autoria da história que a gente já viveu. A busca de uma nova ciência social e educativa que é interrogadora. Ela é radical porque ela vai à raiz dos problemas. Ela é cognitiva e ela é, acima de tudo, em movimento, ativa, criativa e inovadora.
portanto, de interesse daquele grupo com o qual eu estou trabalhando, seja um grupo de rua, seja o grupo da Cracolândia, seja as escolas que estavam conversando com a professora, daqueles que a gente chama de gangue do entorno da escola, que jamais vão sair do entorno da escola porque eles amam a escola. Só que foram expulsos por razões, ou se expulsaram, melhor dizendo, e realmente lá estão. Então, porque eles estão, nós estaremos, como educadores, trabalhando os direitos humanos nas suas contradições. Essa crise, né, que a gente está acentuando as condições, simplesmente acontecem na vida das nossas populações, né? Tanto do ponto de vista da contribuição freiriana, como vários outros dos direitos humanos que aqui já foram citados, e até falando concretamente no caso das escolas de direitos, porque ela, no fundo, já se transformou em praxis. Hoje ela é uma rede, né? A ação educativa também é uma rede. Nós também somos uma rede menor, não é? Porque nós não temos assim NTCs e tal, porque as universidades não têm muito interesse nessa vinculação de fazer educação popular. Então, no fundo, o que nós queremos propor é que essa ação educativa seja renovada dia a dia, porque a cultura, o homem, a sociedade mudam a todo dia, a todo instante. Realiza-se em todas as classes sociais, independente da classe sofredora, estigmatizada, explorada, expropriada, esse é o nosso filão fundamental de trabalho. É um serviço que é um serviço político. Você tem que dizer qual é o lado que você está. Você está deste lado ou você está daquele outro lado? Posicionamento político. Por outro lado, a educação popular se orienta e se integra, se engloba em experiências onde a ideologia, que é o lado que você está, realmente é preocupante, porque só faz educação popular em direitos humanos aquele que tem uma certa ideologia clara, objetiva, concreta e que vai causar não só mudança que muda a ação, não só modificação que muda o modo, mas principalmente aquele que fazem a transformação da ação. Muito obrigada. Eu vou, então, abrir a palavra para o plenário se manifestar com perguntas, comentários, intervenções de qualquer... Agora? Tá. Quer assim? Tá. Vamos começar a rodada com a Celina. Rapidinho, deixa eu só pegar mais alguns nomes e aí você começa a falar, tá bom? Você pode me dar uma dessas folhas do sulfite? Obrigado. Tá. Ele ali. Qual é o seu nome? Tá. Então, a gente tem a Celina e o Valdir, e aí, enquanto eles vão falando, os demais podem se inscrever, tá? Primeiro a Celina aqui na mesa, e depois o Valdir ali com o chapeuzinho. No Jardim Ângela, não diferente de várias periferias de São Paulo, está acontecendo o que é chamado genocídio da população negra. Os nossos jovens, a gente fala que é PPP, pobres, pretos e periféricos, sendo executados, né? Em 96, o Jardim Ângela foi considerado pela ONU o lugar mais perigoso do mundo. E daí, nesse trânsito de uns 16 anos, aconteceu o que é chamado do fenômeno Ângela, onde diminuiu 80% o homicídio doloso da região. E agora voltando com esse genocídio da população negra. E em vários documentos da rede da Escola de Cidadania, nós escrevemos Ângela Vila Morena, terra da solidariedade, lembrando da Revolução dos Cravos, de Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. Então, nós falamos Ângela Vila Morena, terra da solidariedade. Por quê? Porque nós somos também muito combativos contra esse genocídio e tudo que está acontecendo na periferia. O primeiro slide da professora Estela foi de Patativa do Assaré, e gostaria de deixar uma poesia dele. Patativa, ele cursou 4 meses de escola. 4 meses de escola.
e tinha 10 filhos e trabalhava a terra. As filhas, os filhos achavam que o pai estava reclamando do serviço dos filhos, mas não era. Como ele não sabia escrever, ele tentava decorar as poesias que ele fazia. Hoje ele é estudado em várias universidades, inclusive em Sorbonne. E ele escreve uma das poesias, eu tive o privilégio de conhecer o memorial lá em Assaré, e recebe o nome de Patativa por causa de um pássaro, né? E ele escreve assim: eu sou de uma terra que o povo padece, mas que não esmurece e procura vencer. Da terra querida que a linda cabocla, de riso na boca, zomba do sofrer. Não nego meu sangue, não nego meu nome, olho para a fome e pergunto o que há. Eu sou brasileiro, fio do Nordeste, sou cabra da peste, sou do Ceará. Tem muita beleza, minha boa terra, desde o vale à serra, da praia ao sertão. Por ela eu me acabo, dou a própria vida, terra querida do meu coração. Meu berço adorado tem bravo vaqueiro, e tem boiadeiro que domina o mar, e tem jangadeiro que domina o mar. Eu sou brasileiro, fio do Nordeste, sou cabra da peste, sou do Ceará. Ceará valente, que foi muito franco ao guerreiro branco, Soares e Moreno. Terra estremecida, terra predileta do grande poeta Juvenal Galeno. Sou dos verdes mares, da terra da esperança, que as águas balançam para lá e para cá. Eu sou brasileiro, fio do Nordeste, sou cabra da peste, sou do Ceará. Ninguém me desmente, pois é com certeza, quem quer ver beleza, vem ao Cariri. Minha terra amada possui mais ainda as mulheres mais lindas que tem o Brasil. Terra dourada, berço de Iracema, dona do poema do Zé de Alencar. Eu sou brasileiro, fio do Nordeste, sou cabra da peste, sou do Ceará. Fica aí em nome de Patativa do Assaré, que pensa todos os brasileiros, sem escolaridade ainda, que luta por um Brasil melhor, principalmente nas periferias das grandes metrópoles. Então, que a gente tenha um olhar muito grande para o que está acontecendo com o genocídio da população negra, com o nosso povo nordestino, que é um povo, né, brasileiro. Eu falo que é um povo que balança, mas não cai. Então, uma salva de palmas para a Patativa do Assaré. Obrigada. Obrigado, Celina. A gente podia ter deixado para o final, mas você quis falar agora. Depois você faz... pensa outra para o final. Pensa outra. Tá. O Valdir e depois o Saulo. Boa tarde a todas. Boa tarde a todos. Eu sou Valdir, sou aluno da Faculdade Brasil, no 4º semestre de Pedagogia. Sou aluno da Escola da Cidadania, da Zona Leste, Pedro Ferreira Yamaguchi, protagonista da criação, né, dessa escola e lutador dos movimentos sociais, movimento negro. E, na Zona Leste, parabenizando a Igreja São Francisco de Assis, Emelino Matarazzo, na pessoa do Padre Ticão, da Pastoral da Terra, MST Leste 2, que é o França, né, a discussão do projeto do jornal Voz da Comunidade, onde que nós estamos ainda com vagas para as pessoas que estão interessadas em participar da Escola da Cidadania da Zona Leste até dia 20, toda sexta-feira à noite, lá na Rua Miguel Rachid, Emelino Matarazzo, e parabenizando sempre e feliz por estar aqui no primeiro Seminário Municipal de Educação em Direitos Humanos, que realmente estou aprendendo muito e feliz pela participação e conhecer essas pessoas guerreiras, trabalhadores, lutadores de movimentos, professores e os palestrantes com os projetos maravilhosos que me ensinaram muito, que muitos nós vamos levar. E aproveitando a oportunidade de parabenizar, né, a professora Celina, pela coragem, pelo justamente o trabalho, o desempenho de ter trazido o trabalho da Escola da Cidadania e a Rede da Cidadania até aqui, nesse momento, nesse prêmio, que a gente fica feliz, que foi uma luta muito grande e a gente não esperava. Fiquei até surpreso com essa presença aqui agora, que trouxe a nossa luta e a memória de uma luta ainda voluntária que nós temos
soluto também pelo movimento da implantação da Unifesp, Universidade Federal da Zona Leste, que temos dificuldade, estamos com o campo lá contaminado, na Jacopêssego, mas logo, logo nós vamos formalizar a construção efetiva da Unifesp Federal da Zona Leste e, ao mesmo tempo, né, dizer que estamos indo para Brasília agora, do dia 3 de maio, na 25ª Caravana dos Movimentos Sociais de Luta por Terra e Moradia, justamente buscando, né, essas políticas públicas de melhoramento para São Paulo e essa relação de parceria de redes. E dizer que o Ministério da Cultura tem lá uma participação muito grande com a Unifesp nos cursos de extensões da Zona Leste e que das escolas da cidadania, que ampliou essas escolas de cidadania já, né, para a Zona Sul e os lugares que está aí uma rede. E parabenizando a vontade da luta voluntária, sem recurso nenhum, que foi colocado aqui pela professora Celina, a resistência, mas a gente sabemos que os cursos de extensão, agora pela Unifesp, tem recurso, através do Ministério de Cultura, né, com a ministra Marta Suplicy, que dá respaldo até de criar mais escolas de cidadania nas regiões a quais as pessoas estiverem interessadas em trabalhar essa política. E eu fico feliz até, mais ainda, de participar da Lei 10.639, de todos aqui que em rede abordou essa temática, mas aproveitando a oportunidade, também parabenizando os grupos de trabalho, os GTs até, e a iniciativa da Comissão de Direitos Humanos, aí da Secretaria de Direitos Humanos, e todos os outros, aí, governo federal, que estão nessa rede, e também aproveitando, como que termina com uma conferência, né? Eu tenho sempre uma moção. Eu ficava pensando se essa moção é de repúdio, mesmo que é um seminário, mas quando eu fecho uma conferência, a gente busca isso. Tudo é maravilha, mas a gente sabe que tem o sangue e o espinho nisso. Mas a gente sabe que o racismo ele está presente na educação, nos direitos humanos, em todos os lugares. E a gente vê que tem remédios aqui para isso, mas não combate esse racismo. A gente vê que ele é camuflado. E que, quando a gente não temos a condição de formar professores ou pessoas interessadas da rede nessa temática, da obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas, e a gente não vê interessado, como eu vi no grupo de trabalho, pessoas dizer que professores profissionais da rede, com o curso de capacitação na mão, não há interesse de se capacitar, com exceções de alguns, parabenizar aqueles que se interessam. Então, quanto isso, eu entro com uma moção justamente contra o racismo institucional, discriminação, preconceito racial e político na educação pública e nas escolas, pela apologia da resistência na aplicação da formação da Lei 10.639, na disciplina de obrigatoriedade do ensino da história da cultura africana e afro-brasileira em todas as escolas de educação infantil ao ensino superior, acompanhado pela Lei 11.645. Tá, então, eu venho, nesse momento, agradecer e estamos de braços abertos, até dia 20, está aberto a inscrição da Escola da Cidadania Pedro Yamaguchi, lá da Zona Leste, para quem quiser. Eu passo aí o e-mail, o site, e estou à disposição para quem quiser lutar no movimento da implantação da luta da Unifesp na Zona Leste. Obrigado, parabenizando. Bom, antes de passar a palavra para o Saulo, que é o próximo inscrito, eu queria fazer só uma proposta, uma questão de ordem, digamos. Várias pessoas nos procuraram para falar de como vão ser os encaminhamentos dos grupos de trabalho, das rodas de conversa que houve ontem e hoje. A gente, em primeiro lugar, gostaria de esclarecer que o formato que a gente propôs para essa atividade é de um seminário cujo objetivo é ser um momento de formação e de troca de experiências para que os participantes possam, depois também, evidentemente, levar essas discussões para os seus territórios, para as suas unidades e disseminar
esse momento formativo aqui que nós estamos compartilhando. Nós não propusemos um congresso, digamos assim, a ideia não era que nós tivéssemos deliberações desse momento, por isso que nós pensamos esse formato de seminário, com grupos de trabalho e rodas de conversa para troca de experiência, e momentos mais de mesas com especialistas ou pessoas, né, que têm uma trajetória para fazer essa conversa. Então, mas como muitos de vocês falaram disso, eu proponho só que a gente faça, então, uma rodada de perguntas ou intervenções sobre a temática e sobre, né, o que surgiu aqui a partir das intervenções das companheiras da mesa, e depois a gente, em 10 minutos, faça uma discussão sobre isso. Tá? Mas vamos, então, só aproveitar aqui a presença delas, né, para a gente discutir isso. Depois, elas não participaram dos grupos de trabalho, então, depois, na sequência, a gente pensa em 10 minutos, para também preservar, né, o horário da reunião, a gente faz uma conversa específica sobre isso. Tá? Só vou pedir, então, para as intervenções dessa rodada serem sobre o tema desta mesa, e, na sequência, a gente conversa rapidamente sobre isso, lembrando de qual que é o escopo e a proposta deste seminário. Obrigado. Saulo, por favor. Ele está primeiro, desculpa. Obrigado, boa tarde. Eu sou Saulo, venho da região de Pirituba, Zona Norte, e trabalho com as questões de juventude, juventudes, coletivos, e a gente milita um pouco nesse sentido também, né? E também sou professor e estou na DRE, né? Diante do que foi colocado assim sobre educação popular, a questão da dimensão política, até a militância do educador popular, sempre tive a minha vida no chão da sala de aula, e agora eu estou na DRE, de certa forma, trabalhando com uma forma institucional, né? E queria problematizar e também ver assim, por que a gente tem, de certa forma, um muro tão grande entre educação institucional e educação popular, no sentido de que, assim, a rede pública de São Paulo, assim, a gente tem milhares de professores. Mas, assim, por que infelizmente, todo professor não é um educador? E por que alguns educadores não são professores, né? Eu acho que, quando a gente pensa em educação popular e educação em direitos humanos, né, a gente está pressupondo que quem assume essa causa se coloque como educador, né? Mas, às vezes, o papel do professor se opõe antagonicamente a essa função de educador. Ou seja, o professor não é o educador. E quem está no chão da escola sendo professor, muitas vezes não é educador. Tá? É essa a minha pergunta. Obrigado, Saulo. O próximo é o Jaime, depois a Maura, e a gente não tem mais nenhum inscrito para essa rodada. Boa tarde, eu sou o Jaime, do Conselho Tutelar do Jardim São Luís. E eu queria só reforçar um pouco a fala da Celina, quando ela se refere à questão do Ângela de 96, onde também nós tivemos uma grande... Eu, morando naquela região, tenho um bom conhecimento disso. E, inclusive, nós teve uma grande parceria do Grupo Santo Mártires, com a liderança do padre Jaime local, James Clough, né? Onde até hoje ele tem uma batalha, tem a questão da nossa a caminhada pela paz, que é feita todo dia 2 de novembro, onde sai do Jardim Ângela e vai até o cemitério do Jardim São Luís, e onde sai vários segmentos da sociedade local, inclusive pessoal do GLBT, pessoal do defesa da questão dos negros, e numa prova de cidadania, né, usando até a questão da cidadania contra a própria violência. Lá no MBoi, só querendo reforçar também que tem esse trabalho todo, tem até convido o Valdir, ele existe o Panelafro, que é no centro, na Casa da Cultura da Piraporinha, lá
da nossa região, onde é toda última sexta-feira de cada mês. É a cultura afro, predada toda última sexta-feira a partir das 18 horas. E toda semana da consciência negra é feito um trabalho de tambores, informação sobre a questão dos tambores, né? E também nós temos lá a questão do Cooperifa, que é um sarau que é toda quarta-feira no bairro chamado de Chácara Santana, que é um sarau da linguagem bem periférica. Então, estou reforçando isso, gente, porque existem ações, né, também, além, né, existem grupos interessados fora da parte institucional, né? Na nossa região, sei que tem que eu convivo, eu participo. E essa questão do racismo, como você falou, Valdir, só reforçar que, infelizmente, a nossa sociedade está caminhando, combatendo. Mas eu só quero retificar que não está nos direitos humanos isso. Os direitos humanos é um combatente disso, né? Na realidade, nós colocamos como combater. Inclusive, eu sinto na pele até hoje, alguns setores que eu me deparei, com a questão regionalística, né? Por ser nordestino. É incrível isso, mas ainda me deparo com isso. Mas é por isso que nós estamos aqui. Então, nós não conseguimos romper ainda o processo, mas nós não podemos dizer que esse processo está tão forte como era. Só reforçar isso. Obrigado. Alô. Obrigado, Jaime. A próxima é a Paula, Pedro. Ela está lá nesse corredor, lá em cima, ó, no outro corredor. É a última inscrita, depois a gente volta a palavra aqui para as companheiras da mesa. Meu nome é Paula, eu sou estudante da Faculdade de Educação da USP. Trabalhei muito tempo em comunicação, mais especificamente na televisão. E não posso... É uma coisa que me aflige muito e acho que tem que tomar um centro na nossa luta, que é a questão da propaganda da violência que acontece nos meios de comunicação e que, com certeza, é uma mola propulsora dessa violência absurda, né, que mata os jovens na periferia. Eu me senti bastante contemplada aí quando a Celina falou sobre isso e deu o destaque, que eu acho que é um ponto principal, porque só existe direito humano para quem está vivo, porque para quem já morreu não existe mais, para esses pais e mães e crianças, irmãos de vítimas aí da violência. É o fim, né? Outra coisa que acho que a gente também muitas vezes esquece, porque fica no tapete, debaixo do tapete do esquecimento, que é a população carcerária, né, que sofre um absurdo